Vamos analisar o elenco do Santos Futebol Clube, Thiago? Eu vou passar aqui posição a posição desse elenco do Santos Futebol Clube. Vamos analisar o elenco do Peixe. Vamos lá. Goleiros: Gabriel Brazão, João Paulo e Diógenes. Thiago Jordão. O Santos está bem servido de goleiros? Precisa ir ao mercado contratar goleiro? Ou os 3 nomes que temos fazem do Santos um time bem servido de goleiros? Thiago. Olha, Marcão e amigos varandeiros ligados no canal, eu acredito que principalmente o setor de goleiros é o que o Santos menos tem que se preocupar. Igual eu comentei anteriormente, o Gabriel Brazão é um goleiro muito seguro, passa uma confiança excepcional para o decorrer da temporada. O João Paulo ali como uma opção em caso de uma urgência, o Gabriel Brazão acabar infelizmente se lesionando ou até mesmo ficando suspenso, eu acho que é uma entrada ok. E o Diógenes ali como terceiro goleiro, eu acho que não incomoda ninguém, né? O terceiro goleiro tá mais ali para receber o colete, né? Dificilmente o Diógenes vai ser exigido nessa temporada, Marcão. Ah, concordo contigo. Eu não sou muito fã do Diógenes, não, pelas partidas que eu vi dele na Copa São Paulo de 2022, tá? Ele fez uma Copa São Paulo de 2022 que dava arrepios, meu amigo. Só que ele era bom pegador de pênaltis, né? O Diógenes, pra quem não se lembra, pegava muito bem pênaltis. Agora, eu tenho que ser sincero que o Diógenes teve 2 oportunidades recentes. Uma contra o Ituano, jogando no Novelli Júnior, que ele foi bem. E outra contra o Curitiba, agora nesse amistoso, que ele também foi bem. Será que o Diógenes evoluiu? Será que o Diógenes melhorou? Essa é a pergunta que fica. Sou muito sincero aqui nas minhas opiniões. Eu nunca fui favorável ao Diógenes. Até achei um absurdo a renovação do Diógenes. Agora, nos jogos que ele foi exigido, que foram esses 2, contra o Ituano, que o Santos venceu lá, o Ituano no Novelli Júnior na Série B do ano passado, e também nesse amistoso contra o Curitiba, ele foi bem. Então espero que ele tenha evoluído. E se evoluiu, parabéns ao Diógenes. Vou mudar a minha opinião sobre ele. Agora, espero que quando ele, de novo, né, seja colocado aí em teste, ele continue indo bem. Vamos aos nossos laterais, aqui pra galera curtindo o Varanda Futebol Debate. Laterais pela direita. Temos o Sherman, o Léo Godoy e o Aderlan. Sherman e Léo Godoy estão atuando, o Aderlan está em transição física. Thiago Jordão. Estamos bem servidos de laterais pela direita? O Santos precisa ir ao mercado? Como que você avalia os nossos laterais pelo lado direito? Olha, Marcão, a minha avaliação pelo setor lateral, pelos laterais direitos do Santos, eu acho que a gente deveria contratar um lateral direito para ser titular de forma incontestável e deixar o JP Sherman como uma opção ali para entrar no segundo tempo e ele ir evoluindo aos poucos, sem que a gente deixe com o Sherman essa responsabilidade de ser o protagonista da posição, visto que ele é apenas um jovem, né? E com o Léo Godoy, na minha humilde opinião, acho que o Santos deveria assumir o seu erro e devolver o atleta ao Atlético Paranaense. O Léo Godoy não agradou, na minha humilde opinião, ele não fez boas partidas pelo Santos, não lembro de algum momento marcante dele assim do Santos, né? Tirando, né, aquele passe excepcional que ele deu no jogo contra o Corinthians. E o Aderlan como uma outra opção no banco de reservas, ou até mesmo ele pode assumir a titularidade, eu vejo como uma opção ok. Ele traz a opção de você ter o lado direito do campo mais defensivo, um lado direito mais seguro. Marcão. Tá certo. Olha, eu iria ao mercado. O problema é que o Santos não tem encontrado possibilidades boas no mercado e por isso tem batido cabeça. A verdade é que o Sherman é um jogador novo, de qualidade, mas que precisa evoluir rapidamente, senão vai ser engolido pela própria torcida. O Léo Godoy não me agradou, o contrato dele é por empréstimo até o final do ano. Você falou aí, Thiago Jordão, sobre devolver ao Atlético Paranaense, mas a outra parte precisa concordar. Às vezes o Atlético não quer, né? O jogador, e o Santos precisa honrar com os pagamentos de salário do atleta até o final do ano. Então essa devolução não é tão simples assim, porque ela gera um custo financeiro e talvez a expectativa do Pedro Caixinha é ainda insistir com o Léo Godoy. Porque os dois jogaram juntos no tal do Estudiantes de La Plata, né? O Roleiser e o Léo Godoy atuaram juntos no Estudiantes. E o Léo Godoy dizem que com o Roleiser jogava muita bola. Será? Pode ser essa a aposta do Pedro Caixinha
de insistir um pouco mais com o Léo Godoy. Eu, particularmente, pelo que eu vi, não serve. E sobre o Aderlan está mais de um ano parado, né? É um jogador que, quando estava com o Pedro Caixinha no Bragantino, já estava meio que ficando de lado. Será que o Pedro Caixinha vai dar essa oportunidade para o Aderlan? Ele 2 anos mais velho e voltando de uma contusão? Essa é a dúvida. Por isso que eu acho que o Santos precisa ir ao mercado. Vamos falar sobre os zagueiros do Santos Futebol Clube. Temos o Gil, o Zé Ivaldo, Luan Pérez, João Basso e Luizão. Thiago Jordão. Estamos bem servidos de zagueiros, Thiago? Marcão, eu acho que sim e não. Eu acredito, quando começou a temporada, eu achava que o Gil ficaria ali como uma opção para o banco e o Luan Pérez assumiria a titularidade, e além disso o Santos faria uma contratação de um outro zagueiro para ser o titular. Eu acho que o Zé Ivaldo ele é uma grata surpresa para essa temporada, né? Ele assumiu a titularidade e hoje eu vejo que na zaga ele e Gil fazem uma dupla excelente. Porém, eu ainda acho que o Santos precisa de mais um zagueiro ali bom para a opção, né? Porque, como mesmo você disse no início do programa, jogador ruim, ele entra e compromete. O que é o caso do João Basso, a gente sabe muito bem. Mas, além disso, eu também confio muito bem na recuperação do Luan Pérez. O Luan Pérez, na minha humilde opinião, ele pode tomar a titularidade do Gil no decorrer da temporada, visto que ele é um atleta canhoto, né? E posição escassa, né, no futebol mundial. E o Luizão ali como uma substituição, entre aspas, ao Jair, né? Sendo um atleta mais jovem, que entra aos poucos. Não me incomoda também, eu acho que o Luizão tem grande margem para evolução ainda no elenco, Marcão. Eu entendo o seguinte, Thiago, para mim o Santos tem 4 bons zagueiros que podem suprir, né, a necessidade do Caixinha durante a temporada, sem contar ainda que você pode, em algum momento, puxar alguém da base para compor o banco, e o Santos tem que mandar embora o João Basso. O Santos tem que se livrar do João Basso de qualquer forma. Ele pode ser amigo do Neymar, ele pode ser parça do Neymar, ele pode ser o ator principal da Santos TV, mas como jogador não joga nada. A verdade é essa. E o Santos tem um problemaço a resolver, que é justamente com a Arouca, de Portugal, que acionou a FIFA contra o Santos. O Santos deve 2 milhões de euros para o clube português. E vai precisar pagar em determinado momento. A FIFA vai dar ganho de causa ao Arouca. Então o Santos precisa chegar a um acordo ou tenta devolver o João Basso no meio do ano, porque agora a janela está fechada, internacional, não tem o que fazer, ou o Santos tenta repassar o João Basso para algum clube do futebol brasileiro, né? Para pelo menos minimizar os valores mensais que são pagos ao João Basso. E tentar, acima de tudo, valorizar o João Basso. Porque eu não sei se é melhor o João Basso jogar ou ele não jogar. Eu não sei te dizer. Ih, mamãe! Porque se ele joga, Thiago, podem descobrir que ele não joga nada. E se ele não joga, fica aquela impressão dele na Santos TV, dando palestra, cabelinho na régua, gel, barbinha, bigode igual o teu. Então, Thiago, eu não sei se é melhor deixar o João Basso escondido ou se é melhor colocar o João Basso na vitrine, viu, Thiago? Olha, Marcão, eu acho que, como você disse, o Santos tem que se livrar do jogador, independente para o clube que o deseje, né? Porque só que aí entra uma grande questão. Eu acho muito difícil o Santos conseguir vender o jogador, porque nem os clubes portugueses, onde supostamente ele teria mercado, o clube anterior dele nem quis abrir negociações para contratá-lo, né? O clube queria novamente o empréstimo do jogador. E, pô, sinceramente, se for para ficar só emprestando o jogador, eu acho que também não compensa muito. Depende muito do mercado para onde ele vai ir, né? E se estabelecer, eu espero, né, como um bom zagueiro para o clube que eu desejar, Marcão. Vamos a mais posições no elenco do Santos Futebol Clube. Agora eu quero saber os laterais pela esquerda. Atenção. Escobar, Pablito, Kevson, Vinícius Lira e Souza. E aí, Thiago Brandão? Olha, são poucos times no futebol brasileiro que tem laterais desse nível, hein, Thiago? Concordo com você, Marcão. Eu acho que o Santos, a posição de lateral esquerdo do Santos está muito bem servida. O Santos não tem necessidade de ir ao mercado. O Escobar, quando ele chegou no Santos, confesso que eu fiquei com um pé atrás assim, mas ele se provou ser o rei da raça, né? O Escobar é aquele argentino raiz.
pode não ter o refino técnico, mas ele tem uma entrega física assim de outro mundo. Eu acho o Escobar o dono da posição hoje, apesar de eu preferir o Souza por razões técnicas, né? O Souza, em todas as vezes que foi exigido, ele jogou bem, na minha opinião. E o Santos também conta com a adição do Vinícius Lira, outra grata surpresa, né? O Vinícius Lira ele já saiu do Sub-17 e foi direto à equipe principal, né? Ele nem chegou a jogar pelo Sub-20 efetivamente. E também o Kevson, que eu particularmente nunca fui muito fã, mas ele entrou bem, né? Nas vezes que foi exigido nessa temporada, principalmente contra o São Paulo, Marcão. Perfeito. Gostei da análise aí do Thiago Brandão. Eu gosto dos laterais do Santos Futebol Clube, do lado esquerdo. Para mim o Escobar hoje é o titular, é o que mais me agrada. E os 3 jogadores da base são ótimos. O Souza, o Lira e também o Kevson. O Kevson é um jogador, no meu entendimento, que pode até ser utilizado como um ponta pela esquerda em algum momento de uma partida. Ele é um jogador de muita força física. O Souza é um jogador que eu queria ver ele mais jogando com o Neymar, porque é um jogador de muita qualidade técnica e ousado. O Souza tem muita ousadia. Eu gostaria de ver o Souza ali com a juventude dele jogando mais com o Neymar. Eu acho que ele pode se soltar ainda mais. E o Lira também é um jogador interessante, de força física, um jogador que parece que foi feito para mais à frente jogar no futebol europeu. Se bem trabalhado, o Lira é um jogador que vai realmente dar muito certo no Santos Futebol Clube. Então, os nossos laterais pela esquerda são ótimos, são bons. Esse Escobar foi uma grande negociação do Santos. Mandou o preguiçoso Felipe Jonathan para Fortaleza e trouxe um lateral com garra, um lateral tático, que vai falhar, que vai errar, porque não é brilhante tecnicamente. Se fosse um jogador espetacular, não estaria no Santos, estaria no Real Madrid, no Milan, mas para a necessidade do Santos e para o nível dos jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro como laterais, que o Brasil sofre nesta posição há algum tempo. O Escobar é muito regular. É muito bom o Gonzalo Escobar. Vamos aos meio-campistas. Nós temos aí. Opa, faltou os volantes, né, meu caro? Faltou os volantes. Mas vamos narrar os volantes, então. Faltou essa arte dos volantes aqui. Não consegui subir. Vamos aos volantes. Quem são os volantes do Santos, Thiago Brandão? Vamos lá, Marcão. Hoje o Santos conta com 4 opções para a opção de volantes no seu elenco, sendo eles o João Schmidt, Tomás Rincon, Diego Pituca e Zé Rafael. Repita, por favor, os volantes do Santos Futebol Clube, Thiago. Claro, o Santos hoje conta no seu elenco com o João Schmidt, que é o atleta que mais jogou, né? Ele tem 13 partidas e uma participação em gols. Conta também com o Diego Pituca, que jogou 12 partidas e deu uma assistência. Tomás Rincon, que entrou 9 vezes, e também conta com Zé Rafael, que está em fase de recuperação de cirurgia na coluna. Marcão? Eu acho que o Santos está bem servido aí, viu, Thiago? Porque, veja, o Zé Rafael, a partir de maio, estará à disposição. Então, daqui exatamente um mês e 10 dias, nós já poderemos contar com o Zé Rafael vestindo a camisa do Santos Futebol Clube. Temos o Tomás Rincon, que é um jogador rodado, experiente no futebol europeu também, que é um jogador ali para entrar durante uma partida, jogar 15, 20 minutos, dá conta do recado. Por mais que eu ache que o custo-benefício do Tomás Rincon é ruim até agora no Santos Futebol Clube. É um jogador que mensalmente custa ao clube R$500 mil por mês. Temos o João Schmidt, temos o Diego Pituca e temos o Gabriel Bontempo. Me agrada esses jogadores do meio-campo do Santos. Entendo que o Santos está bem servido por aí, principalmente. Aliás, quando a gente fala de volância, né? Acho que dá para destacar 3, né, Thiago? 4, né? Tomás Rincon, João Schmidt, Zé Rafael. Tem mais um aí, meu caro Thiago Brandão? Claro, temos o Diego Pituca também, Marcão. O Diego Pituca, que pode jogar como volante. Acho que o Santos está bem servido, viu, Thiago Brandão? Concordo, acho que o Santos, principalmente com a chegada do Zé Rafael, fortaleceu muito esse setor. Eu ainda assim buscaria um outro volante para ser titular, igual eu falei na lateral direita, de forma incontestável. Eu ainda enxergo o João com o que temos hoje, né? O João Schmidt é ainda muito irregular, o Pituca vive uma fase e, como você disse, o Tomás Rincon tem um custo-benefício ruim para o Santos, apesar de eu gostar do jogador. Então acho que o Santos deveria ir atrás pelo menos de mais um camisa 5 ali para ser o titular de forma incontestável, e o Zé Rafael, que a gente não sabe como vai voltar, né? E conquistando seu espaço aos poucos, Marcão.
Perfeito. Muita gente chegando aqui no Varanda Futebol Debate. Agora vamos aos meio-campistas, aqueles mais ofensivos do Santos Futebol Clube. Na galera curtindo aqui o Varanda Futebol Debate. Tá aí. Neymar Júnior, Bom Tempo, Soteldo, Tassiano e Álvaro Barreal, né? Talvez o Bom Tempo possa ficar mais adequado naquele outro slide, né? Neymar Júnior, Soteldo, Tassiano e Álvaro Barreal, que pode jogar por dentro também. Bons nomes, hein, Thiago? Bons nomes na meia. Excelentes nomes, Marcão. E quem diria que, se alguém me falasse para mim que há um ano atrás que o Santos iria estrear no Campeonato Brasileiro tendo essa farta opção de jogadores para o meio, principalmente o Neymar, eu ia falar para a pessoa, pô, você tá de brincadeira, né? O Neymar. Mas a gente está muito bem servido no nosso meio campo. O Neymar dispensa comentários, menino da Vila, o nosso príncipe. O Gabriel Bom Tempo, que para mim, hoje, ele, além do Neymar, claro, ele é o melhor jogador do elenco, ele traz uma consistência ali no nosso meio campo, assim, impressionante. Eu fiquei muito surpreso com o Gabriel Bom Tempo. Eu já o acompanhava na base, mas o fato dele não ter jogado no ano passado me colocou um pé atrás, né? Apesar do Fábio Carille também não ser um dos grandes entusiastas da categoria de base. O Soteldo é aquilo que a gente comentou anteriormente. O Soteldo ele é um bom jogador, porém ele precisa ser mais decisivo, né? O Tassiano também, como uma opção vindo do banco, eu acho uma boa opção. O que pega muito nele, que a torcida às vezes ficou brava com essa situação, foi a respeito dos valores. Mas deixando de lado esse valor caro que o Santos pagou supostamente pelo Tassiano, eu acho ele uma boa opção. E o Álvaro Barreal tá aí também pra gente descobrir qual que é o potencial dele no elenco santista, Marcão. Olha, eu gostei bastante desse elenco do Santos Futebol Clube, em especial do meio pra frente, né? O Tassiano, Thiago, aliás, eu falei Thiago Brandão, é Thiago Jordão. Eu não sei de onde eu tirei esse Thiago Brandão, mas primeira participação do Thiago Jordão, aliás, parabéns, Thiago. Parabéns pela desenvoltura, não é fácil. É a primeira vez que o Thiago Jordão fala publicamente, né, num canal desse tamanho como é o Varanda Futebol Debate. É um garoto, né, primeira experiência dele na área esportiva, recém-formado. Thiago Jordão recém-formado em jornalismo, tá dando um show aqui no Varanda Futebol Debate e espero que realmente continue essa trajetória brilhante. O Varanda Futebol Debate vai ser muito importante aí na sua trajetória profissional, Thiago. Agora, falando um pouquinho sobre esse meio-campo do Santos, né, o Tassiano, ele é um jogador que eu espero mais, viu, Thiago? Eu tenho visto o torcedor pegando muito no pé do Tassiano, talvez pela forma como ele foi contratado, toda aquela discussão de valores. Alguns falam 17 milhões, outros falam 20, 25, 30 milhões. Essa caixa preta que é o Santos talvez exponha demais o atleta Tassiano, porque muitos olham o Tassiano e enxergam as cifras ao lado dele, não enxergam o futebol. A verdade é essa, o torcedor está analisando o Tassiano pelos valores que teriam sido pagos pelo Santos Futebol Clube no futebol dele. E isso tem atrapalhado ele, no meu entendimento, perante ao torcedor. Fato é que ele não tem jogado bem. Se ele viesse de graça ou por 30 milhões, a minha opinião seria a mesma sobre o Tassiano. Agora, eu consigo enxergar no Tassiano potencial para evoluir, diferente do caso do Léo Godoy e do João Basso. Léo Godoy e João Basso, eu não vejo mais potencial. Posso, mais à frente, reconhecer o meu erro na análise, mas eu não consigo ver evolução nem no Godoy, nem no João Basso. No Tassiano eu vejo. Agora minha pergunta para você, Thiago Jordão, é o seguinte: o Tassiano não estaria jogando no lugar errado? O Tassiano não é muito mais um meio-campista central? Não deveria estar brigando pela posição com o Diego Pituca, com o Gabriel Bom Tempo, jogando por ali? Eu não vejo qualidade técnica no Tassiano, dinâmica de jogo, para que ele seja um meia. O meia tem que enfiar aquela bola redonda para o centroavante, né? Tem que dar aquele passe de 3 dedos, ter uma visão de jogo, olho nas costas. Eu não vejo isso no Tassiano. E como ponta, pior ainda. Ele não tem velocidade. Nós entramos com o Tassiano como ponta aberto pela direita contra o Corinthians, perdemos o jogo por ali, né? O Santos poderia ter explorado o Gustavo Henrique, que é lento, o lateral argentino que subia muito no clássico contra o Corinthians, e o Caixinha meteu o Tassiano aberto pela direita. Ele não tá jogando em posição errada, o Thiago Jordão? Concordo plenamente com você, Marcão. Eu acho também que o Tassiano tá jogando na posição errada. Se a gente for usar como base só os 2 jogos contra o Corinthians,
O da primeira fase, ele conseguiu roubar bolas importantes jogando ali no centro do campo, não na ponta. Né? Ele conseguiu, nos primeiros 20 minutos ali, onde o Santos tinha o domínio da partida, o Tassiano conseguiu fazer 3 ou 4 roubadas de bolas ali, que conseguiram armar bons contra-ataques para o Santos. Eu acho que o Tassiano pela ponta, por mais que o Rogério Ceni, treinador do Bahia, tenha dito que ele é como se fosse um Thomas Miller, cara, não tem nem como comparar os dois jogadores, né? Que no disse quesito... o Rogério Ceni? Que o Tassiano é como se fosse o Thomas Miller brasileiro. Ih, mamãe! O Rogério Ceni. O Rogério Ceni. Comparou o Tassiano com Miller, é isso? Ele mesmo, campeão do mundo, Marcão. Ih, mamãe! O Rogério falou isso? Pois é, ele que Nossa. conhece bastante. Mãe do céu. Prossiga, por favor, meu caro Thiago Jordão. Claro, e eu acho que o Tassiano jogando ali, igual mesmo você disse, na posição, disputando posição com o Pituca, sendo um jogador de entrega física e para recuperar bolas e armar os contra-ataques, eu acho que ele é uma grande adição para o elenco. Mas exigir do Tassiano uma desenvoltura na ala direita, como um ponta, ou até mesmo armando as jogadas, a dinâmica de jogo não é a mesma do que, por exemplo, você ter o Neymar ali, obviamente, e o Soteldo pela ponta. O Tassiano é um jogador lento, por isso que eu acho que ele entrega muito mais estando ali no meio campo com o objetivo de roubar bolas e armar contra-ataques, Marcão. Vamos a mais um jogador do Santos Futebol Clube, a mais uma posição. Agora eu quero os atacantes, hein? Atenção, hein? Atenção. Roleiser, Guilherme, Gabriel Veron, Tiquinho Soares e David Washington. É um ataque de muito respeito, hein, Thiago? É um ataque de muito respeito. Ouso dizer que é o melhor ataque dos últimos anos da história do Santos, viu? Eu não me lembro de um ataque tão forte como esse, hein? Eu não me lembro, hein? Roleiser, Guilherme, Soteldo, Veron, tem o Barreal que pode jogar por ali ainda, Tiquinho e David Washington. Sem contar a garotada da base que pode subir a qualquer momento. Ataque forte, hein, Thiago? Ataque forte, hein? Ataque muito forte, Marcão, e eu ouso ainda mais que você. Eu acho que do meio pra frente o Santos tem pelo menos ali top 5 ataques do Campeonato Brasileiro. Não consigo ver outras 6 equipes com um ataque tão farto de opções como o Santos Futebol Clube. O Roleiser, como a gente mencionou anteriormente, é a contratação mais cara da história do Santos, cerca de 11,5 milhões de euros, e que no meu entendimento vai acabar sendo titular da equipe, vai ganhar o seu espaço com o decorrer do campeonato. O Guilherme, ele tá em uma fase, mas não é um jogador que a gente pode descartar. Ele tem toda uma entrega defensiva. O papel tático dele é primordial para o desenvolvimento do trabalho do técnico Pedro Caixinha. O Gabriel Veron, quando o Santos contratou, eu gostei bastante. Eu acho ele uma boa opção ali, até mesmo pela direita ou pela ponta esquerda. Ele teve muito destaque no Palmeiras, atuando justamente para essas posições. E de centroavante, tá chegando a hora, né? Tiquinho Soares, para mim, contratação excepcional do Santos Futebol Clube. E, além disso, temos o presidente, David Washington, que, no meu entendimento, naturalmente vai tomar a posição do Tiquinho Soares, muito por conta da sua qualidade e também da sua entrega no quesito da velocidade, Marcão. Tá certo, tá aí o nosso Thiago Jordão aqui no Varanda Futebol Debate. E olha, o ataque é forte do Santos Futebol Clube, hein? O ataque é forte do Santos Futebol Clube. E precisamos falar sobre o Pedro Caixinha, Thiago. O Pedro Caixinha teve um desempenho de 50% no Campeonato Paulista, um desempenho abaixo. Quando a gente olha a carreira, a trajetória do Pedro Caixinha nos clubes que passou, é um desempenho, em termos percentuais, aquém, né? Por exemplo, o Carille, que é um treinador que eu particularmente não sou muito chegado, acho que foi mal no Santos Futebol Clube, até quando o Carille foi contratado pelo Santos, entendi, né? Por mais que não fosse o meu predileto naquele momento, entendi porque o Carille tinha deixado o Santos lá atrás, com toda aquela questão envolvendo o Edu Dracena, ficou meio que mal esclarecido a saída do Carille do Santos em 2022. Então ele volta ao Santos em 2024 para recolocar o time na primeira divisão. E aí, no meu entendimento, o Carille, por mais que tenha tido um desempenho bom, eu acho que a análise do trabalho do Carille, no meu entendimento, não foi boa, não. Eu achei que o Carille pecou muito em não utilizar garotos da base. Acho que o Carille morreu com algumas convicções, mas teve lá
o mérito dele de ser vice-campeão paulista e também ser campeão da Série B do futebol brasileiro. E o Pedro Caixinha, te agrada como treinador? Ele é o treinador ideal para comandar esse elenco do Santos Futebol Clube? Que, olha, pela nossa avaliação, pelo nosso entendimento, é um elenco forte que vai brigar na ponta, Thiago Jordão? Olha, o técnico Pedro Caixinha me agrada muito. Eu acho que, como identidade de clube, o Pedro Caixinha, das opções que a gente tinha no mercado disponíveis, o Pedro Caixinha era o que mais se encaixa nesse modelo. Eu também entendi a contratação do Fábio Carille em outros momentos que o Santos tinha um elenco muitíssimo inferior a esse de hoje, que nós temos. E era entendível você jogar com uma formação mais defensiva, né? Jogar com um caminhão lá atrás. Porém, eu acho que hoje, com essa farta opção ofensiva que a gente tem, o Pedro Caixinha é o técnico que combina com o estilo do Santos, tanto como filosofia de jogo, né, e filosofia de clube mesmo, quanto para as opções que nós temos no elenco. Eu acho que o Pedro Caixinha, mesmo não tendo um desempenho bom no último Campeonato Brasileiro, muita gente esquece do que ele fez em 2023 com o Bragantino. Em 2023 ele fez uma excelente campanha com o Red Bull Bragantino, conseguiram levar o clube até a pré-Libertadores e em dado momento até disputou o título, né? Mas aí acabou não dando sequência nas vitórias, né? No ano passado o pessoal critica bastante, né, o desempenho dele como treinador ainda do Red Bull Bragantino, porém pouco se fala de que ele perdeu praticamente 4 posições titulares ali, né? Então, e não teve a reposição, então fica muito difícil você manter a constância com atletas inferiores, Marcão. Perfeito, tá aí o ano passado eu concordo contigo plenamente que não tinha como ele fazer milagre naquela equipe do Red Bull Bragantino, porque o Bragantino se desfez ao longo da temporada, então não é culpa do treinador. Quando você perde o Elinho, quando você perde os seus principais jogadores, aí o treinador, claro, perde alternativas importantes no elenco, né? E quando você tem um campeonato brasileiro complicado como é o nosso campeonato, não dá para colocar a culpa no Pedro Caixinha pela campanha ruim do Red Bull Bragantino em 2024. Agora, esse ano eu acho que ele tinha um cenário bastante favorável e no meu entendimento, Thiago, ele ainda não conseguiu trazer ao Santos Futebol Clube um repertório diferente. Eu não vejo variações táticas no Pedro Caixinha até aqui, não vejo jogadas ensaiadas no Pedro Caixinha e acho, sinceramente, que às vezes ele escolhe as peças erradas em jogos importantes. Contra o Corinthians, no meu entendimento, ele foi mal em escalar o Tassiano, ele foi mal em colocar o Soteldo como meia. O Soteldo como meia não rende, a gente já sabe sobre isso. Primeira coisa, o Soteldo, ele como meia, em determinado momento do jogo, ele cai pela ponta, porque ele não consegue jogar, ele vai para a área de conforto dele. Esse é o grande problema. Então não adianta insistir no Soteldo como meia. Ele não é meia, o tal do baixinho Soteldo, não é meia. Ele é um ponta, ele é um atacante que joga aberto pela direita. Você pode jogar ele pela esquerda também, não tem problema nenhum. Agora, como meia, não. Então acho que o Caixinha, em momentos cruciais, o Caixinha tomou decisões equivocadas. Eu acho que ele não vai bem até aqui, viu, Thiago? Eu fui defensor da chegada dele, mas entendo que até aqui ele não vai bem, o Pedro Caixinha, no comando do Santos, e vai ser muito cobrado no primeiro jogo. Por quê? Os 4 dias de folga que ele deu pro elenco, o torcedor do Santos tá com isso meio engasgado. Porque ele dá 2 dias de folga para enfrentar o Bragantino, depois dá 2 dias de folga numa semana que a gente tinha o Corinthians e o time só treina na quarta-feira, jogador vai pro Rio de Janeiro, vai pra Sapucaí, o Santos é eliminado pelo Corinthians, ele dá 4 dias de folga, quando todos imaginam que o Santos precisava trabalhar para evoluir, taticamente, tecnicamente e fisicamente. Então, eu vejo que o torcedor tá com isso engasgado. Se o time não desempenhar um bom futebol no próximo domingo, a torcida vai cobrar fortemente o Pedro Caixinha. Então ele chamou para ele a responsabilidade.